Olá, inconformados com este século. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Então, antes de tudo, eu quero pedir para vocês que curtam este vídeo, que se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, para que outras pessoas sejam cansadas, para que o canal se expanda para a glória de Deus. Então, hoje vamos tocar em um assunto que pouca gente fala, ou talvez ninguém tenha falado, que é a questão da futilidade feminina. Então, hoje vivemos uma era de muitas distrações, de muitas informações, enfim, de muitas opções, né? Muitas opções. Mas o ponto que eu quero tocar é na questão da facilidade, da vida fácil que as mulheres receberam. Antes de tudo, eu quero dizer que eu não estou fazendo apologia ao sofrimento feminino, a uma vida dura, né? Não. Mas o que eu quero refletir, o que eu quero levar vocês à reflexão é sobre as facilidades de hoje em dia para as mulheres. Com a questão de que as mulheres eram oprimidas e que elas precisavam adquirir certos direitos, como voto, por exemplo, vemos também nisso, né, a facilidade das mulheres ter conseguido o voto. Como foi tão fácil para elas conseguirem o voto, elas não precisaram morrer, não precisaram derramar sangue, como foi no caso dos homens, né? Os homens têm o direito ao voto porque dão a sua vida, né? São obrigados a ir para a guerra, né? Então, já as mulheres não. Então, assim, as mulheres, assim, têm vida fácil, tiveram vida fácil. E é um engano falar assim, nossa, todas as mulheres foram oprimidas, mulheres, né, de forma generalizada, porque isso é totalmente equivocado, falar isso, totalmente equivocado. Porque a depender da época, a depender da circunstância, e até nos tempos bíblicos, se a gente for parar para analisar, muitas mulheres eram muito protegidas fisicamente, né? Socialmente, as mulheres eram muito protegidas. Se você for ver, né, o cuidado que tinha com as viúvas, né, era muito grande. Então, assim, se preocupava com elas para elas não passarem fome, né? Enfim. Então, não podemos dizer que as mulheres eram oprimidas, não podemos falar que o grupo, né, o grupo ali restringido ao ser mulher, né, o fato do ser humano mulher, foi oprimido, porque, assim, muita mulher, se você for perguntar, não foi oprimida, né? E quando fala de opressão, elas falam questão de homem, né? Ligada ao homem. A estrutura patriarcal fez com que as mulheres fossem oprimidas. Na verdade, é o contrário. É totalmente ao contrário. A estrutura patriarcal protege a integridade da mulher. Porque hoje em dia, muitas mulheres não têm pai presente. Então, não tem um homem na vida dela que possa protegê-la. Então, ela está sujeita a vários perigos da sociedade. Porque um homem perverso, ele jamais teria coragem de abusar de uma mulher cujo pai é capaz de matá-lo. Ele jamais teria essa coragem. Se você for ver casos de homens que fizeram perversidade contra mulheres, na verdade é porque o marido não está em casa, ou simplesmente o marido era muito passivo. Geralmente é porque o marido é passivo, né? Porque ainda que ele fosse fazer alguma coisa, ele saberia das consequências. Ele saberia do que o marido seria capaz.
Então, geralmente é um homem passivo. Se vocês for verem a história lá daquelas três, infelizmente, das duas meninas e da mulher do caminhoneiro que foram assassinadas, o homem é extremamente pacífico, bonzinho, né? E assim, isso transmitiu nele, né? Isso transmite. E possivelmente esse cara que fez isso, ele já conhecia a índole, ele já conhecia o comportamento já desse marido. Então ele sabia que não iria acontecer nada com ele, então ele foi e fez. Enfim. Hoje a mulher acha que ainda é oprimida. Incrível que pareça, né? Não dá pra entender que tipo de opressão é essa. Mas, enfim, voltando pro ponto da questão da vida fácil. Hoje em dia, muitas mulheres, elas não querem casar. Até que algumas querem casar, mas elas não querem assumir a responsabilidade de esposa, assumir o seu dever de esposa. Qual o dever de esposa? Submeter ao marido, né? Cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos, instruir os seus filhos. Elas não querem ter mais filhos, às vezes nem quer ter filho, porque não quer assumir a responsabilidade de mãe, né? Porque é algo muito que não é fácil, que requer muito trabalho. E assim, muitas mulheres elas querem facilidade. Se você perguntar a várias mulheres que a vida dos sonhos delas é viajando, né? É se casando com um homem muito rico, justamente para ter uma vida fácil, né? Então elas não querem se casar com um homem simples, porque elas sabem que terá mais dificuldades, enfim. Então vemos muitas mulheres que também escolhem empregos mais fáceis, né, mais confortáveis, que é ficar sentada ali atendendo, não requer esforço físico, né? E também não querem se dedicar aos seus lares, contrata pessoas para trabalhar por elas, contrata babás para cuidar dos seus filhos, afinal ela não quer, né, ter esse trabalho. Enfim, o que vemos hoje em dia é muitas mulheres optando pela vida mais fácil, pelo caminho mais fácil. E não só optando esses trabalhos fáceis, mas também tem a outra questão do dinheiro mais fácil, que é aquele dinheiro mais fácil, sem esforço, né? Não tem esforço, que é, infelizmente, né, algumas mulheres, e tem crescido bastante, mundo afora aí, as mulheres que optam para vender os seus corpos virtualmente, né? Com essa expansão da era digital, muitas se viram de conseguir um caminho mais fácil, um dinheiro mais fácil, que é nesses sites, né? Nesses sites aí onde as pessoas se vendem, né? Então, prostituir os seus corpos. Em troca de um dinheiro fácil. Ou então pessoalmente também, né? Prostituir os seus corpos pessoalmente. Então, o que isso tem levado? Tem levado a uma geração de mulheres fúteis, mulheres que a única coisa que tem a mostrar são os seus corpos. Eu fico me perguntando vou falar uma coisa muito pesada, mas para levar realmente a uma reflexão mais profunda. Se arrancassem os seios da mulher, se tirassem parte do seu corpo que faz sucesso,
né, que chama atenção, que atrai homens, o que sobraria dessa mulher? Nada, infelizmente, só carcaça. Sobraria nada. Se não existisse nada, nada disso nelas, não sobraria nada de valor nela. Infelizmente, ela não teria valor nenhum. Ela seria totalmente descartável, invisível. Infelizmente, essa é a realidade. E, no caso, se ela morrer no outro dia, nem será lembrada. Talvez seja até lembrada por esses atos, né? Por essas práticas. Mas, pode ter certeza que quando será esquecida da mesma forma. Em pouco tempo será esquecida, porque vai aparecer outras e ela será esquecida. E não será lembrada por ninguém. Talvez pela mãe, né? Se a mãe for viva. Enfim, algum familiar perto. Talvez lembre dela. Não desapareça da memória de alguém. Mas, infelizmente, o que a gente tem hoje em dia são mulheres que não tem nada a oferecer além de corpo. Infelizmente, essa é a realidade. Você encontrar uma mulher que é inteligente, uma mulher que é íntegra, uma mulher que é fiel, uma mulher que é admirável hoje em dia é muito difícil. Porque você vai conversar com uma mulher, infelizmente, a maioria só sabem expressar palavrões, agressividade, soberba. Você não encontra mais aquela mulher de antigamente mais doce, mais reservada, né, com um caráter confiável, honesta. É muito difícil você encontrar uma mulher hoje que é confiável, em todos os sentidos. É muito difícil. Encontrar uma jovem com essas virtudes é realmente algo difícil, algo muito difícil. Porque hoje está se formando mulheres com um caráter totalmente ao contrário. Mulheres que acreditam que elas são empoderadas, que elas são melhores ou iguais aos homens, enfim, só ladeira abaixo. Então, assim, essa vida fácil, a vida fácil, ela nos leva para um caminho mais fácil, que é o caminho da perdição, né? Como está na Bíblia, né? Então, assim, o caminho da salvação é um caminho apertado, é uma porta estreita. Então, assim, e quanto mais fácil a nossa vida, menos esforço a gente faz para mudar, menos esforço a gente faz para se arrepender, para nos tornarmos humildes. Afinal, a gente vai acreditar que não tem nada para mudar. A gente vai acreditar que a gente é melhor em tudo e que... Enfim. Então, assim... Por isso que tem crescido o número de mulheres que preferem criar um cachorro do que uma criança. Afinal, o cachorro é muito mais fácil, muito mais prático. Na verdade, você não vai ter que educar aquele cachorro. Sentar, conversar, instruir. E repetidas vezes falar que aquilo é errado. Não. O cachorro é muito mais fácil de ser obediente, de obedecer o dono. Muito mais fácil. Então, e assim, vemos hoje muitas mulheres que vão para a festa que, inclusive, pagam mais barato. Você vai em um lugar, na verdade, isso é muito comum, né? De você ir para festas em lugares fechados e as mulheres sempre pagam mais barato que os homens. Tem essa facilidade, né? Facilidade entre as mulheres. Elas pagarem mais barato.
e de ela conseguir, inclusive, entrar de graça. Se ela quiser, ela entra de graça, tá? Um homem facilmente pode pagar para ela. Enfim. Então, assim, vivemos uma era onde não temos mais mulheres admiráveis, mulheres com quem a gente pensa, uau, que mulher incrível. Infelizmente, eu vejo muitas jovens falar que fulano é maravilhosa só porque simplesmente estava rebolando, simplesmente ganhou um troféu numa música que fala que o corpo dela é um objeto. Então são esse tipo de mulheres, infelizmente, que estão sendo geradas nessa geração. Então eu quero deixar essa reflexão. Será que você, mulher, tem optado pelo qual caminho? Caminho mais fácil, onde você simplesmente só recebe, né? Porque assim, muitas mulheres não querem ser submissas aos seus maridos, né? Não querem servir aos seus maridos, elas só querem ser servidas. Só querem ser servidas, receber presentes, dinheiro para ir no salão, viagem. Elas não querem servir, elas não querem, vou preparar aqui uma comida aqui para o meu marido. Não tem mais isso, não tem. É incrível, incrível. Um número grande de mulheres que são servidas por seus maridos se esforçam para dar muita coisa boa para elas, recebem tanta coisa boa dos seus maridos, financeiramente falando. E sabe o que elas dão em troca? Grosseria, desrespeito, reclamação, que para elas não tá suficiente, ela quer mais. Então ela acha que aquele homem não tá à altura dela. Infelizmente os homens contribuíram para isso. Então deu muito privilégio às mulheres e elas se tornaram o que são hoje. Essa é a realidade. Deram muita coisa sem as mulheres precisarem daquilo, coisas realmente que não são necessárias, entendeu? Dão coisa demais, receber coisa demais, muito fácil, assim. Faz com que as mulheres fiquem mal acostumadas, mimadas. Faça isso com a criança, você pega uma criança, você dá tudo a ela será uma pessoa ingrata, ela não vai valorizar. E além de tudo, ela será acomodada, porque ela recebe tudo e não faz nada, só recebe. Ela será realmente uma pessoa que não faz esforço na vida e quer as coisas fáceis. Logo será um ser humano preguiçoso, um ser humano reclamão, vitimista. Esse é o caminho que leva muitas mulheres a serem vitimistas, a se acharem vítimas, achar que todo mundo precisa servi-las. Afinal, ela é um ser que precisa ser tratada como rainhas, como deusas, né? Assim como elas falam, né? Então, essa é a minha reflexão de hoje. E, assim, mulheres admiráveis são aquelas que não abrem mão de coisas grandes só porque é muito trabalhosa. Mulheres não abrem mão de ter vários filhos só porque filhos dá trabalho. Mulheres que não abrem mão dos seus casamentos só porque casamento dá trabalho, que é difícil conviver com uma pessoa com defeitos.
Mulheres que não desistem dos seus maridos porque ele deixou a toalha em cima da cama, enfim, fez várias outras coisas que a aborreceram. Elas não querem o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é o divórcio. Então, assim, essas mulheres admiráveis. Mulheres que optaram se manterem virgens e não se entregar para qualquer um, só porque as suas amigas estão pressionando. É um caminho mais fácil. Ceder os desejos da carne. É muito mais fácil você ceder do que você abnegar os seus desejos. Essas são mulheres admiráveis, que abrem mão do que é fácil. Mulheres que se dedicam a alguma instituição para ajudar alguém, quando ela poderia usar aquele tempo para outras coisas, tá passeando no shopping ou simplesmente passando, dedo no celular, tela do celular e vendo coisas no TikTok. Coisas inúteis. Falo de coisas inúteis. Então, assim, as mulheres que não optam pelo caminho mais fácil, que não querem a vida mais fácil, são as mulheres admiráveis, as mulheres virtuosas. São mulheres que estão se permitindo que Deus molde o seu caráter. Está forjando a semelhança, imagem e semelhança de Cristo. Então, essa foi a minha mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não me esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal, compartilhar e comentar. Abraço e até a próxima.